Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Temperatura na Praça São Pedro neste momento, por volta dos 27 graus, quase 28, motivo pelo qual foi antecipado o início da audiência geral de hoje. Estava previsto já a entrada do Santo Padre para as 9h30 e o Papa Móvel acabou entrando com o Papa na Praça São Pedro pouco antes das 9 horas, justamente então para preservar um pouco a saúde dos cerca de 30 mil fiéis vindos de várias partes do mundo. Nessa que é a última audiência geral antes da pausa de verão, essa que é a sexta audiência geral do pontificado do Papa Leão XIV, que durante o seu trajeto, passando entre os fiéis, já trocou cerca de 5 vezes solidéu, e além de, naturalmente, ter abençoado tantas e tantas crianças. Hoje nós temos entre esses 30 mil fiéis presentes na praça, temos vários grupos vindos de Portugal, vindos do Brasil, grupos esses que foram nomeados no início da audiência, quando o Papa Leão XIV passava entre os fiéis, pela leitora de língua portuguesa nessa quarta-feira, que é a nossa colega Mariângela Jaguraba. E o Papa Leão XIV tenta, dentro do possível, corresponder à expectativa de todos os fiéis presentes. Então, na Praça São Pedro, agora autografando então um boné. Antes autografou uma fotografia, estava escrito em inglês: por favor, Santo Padre, o senhor poderia autografar aqui, deixar um autógrafo na foto? Ele gentilmente então pediu para o motorista do Papa Móvel para fazer uma breve pausa e fez essa cortesia. E o Papa também está se mostrando muito bravo em pegar esses objetos que são lançados, às vezes pequenas bonecos, pequenas miniaturas, também camisetas, bandeiras. O Santo Padre hoje dá sequência à sua série de catequeses, Jesus Cristo, nossa esperança, naturalmente dentro do ciclo das catequeses Jubileu 2025, agora a segunda parte, a vida de Jesus, também as parábolas, e essa é a 11ª catequese, sempre recordando que esse ciclo foi iniciado pelo Papa Francisco. Então hoje, tema da catequese, a mulher hemorroísa e a filha de Jairo, não temas, crê somente. Esse então o tema da catequese do Papa Leão XIV desta quarta-feira. Como dissemos, o Papa tenta atender um pouco os pedidos, as solicitações dos fiéis. Ele entrou pouco antes das 9 horas na Praça São Pedro, agora são 9h25, ou seja, um giro com o Papa Móvel de praticamente 30 minutos. Recordamos vários grupos vindos de Portugal, vários grupos vindos do Brasil, há grupos também de sacerdotes, acompanhados por seus arcebispos, por seus bispos, que participam também então do jubileu dos seminaristas, bispos e sacerdotes, que teve início na segunda-feira 23 e se estenderá até a sexta-feira 27 de junho.
Papa agora sim chega no adro da Basílica com o Papa móvel. Um belo dia, uma bela quarta-feira, céu azul e bastante calor também. Por isso, então, a antecipação do início da audiência geral desta quarta-feira para preservar um pouco também os fiéis peregrinos vindos de tantas partes do mundo. Santo Padre agora saúda os leitores dessa audiência. Hoje recordamos pela língua portuguesa, temos nossa colega Maria Ângela Jaguruaba, que nesse momento então saúda o Papa, ela que é mineira, Juiz de Fora. Ela então mostrando a foto de seus familiares. E o Papa Leão XIV então abençoando então a sua família. Você que nos acompanha pelas imagens, pode ver que realmente o calor se faz sentir na Praça São Pedro. 9 horas e 27 minutos neste momento. E as pessoas tendo se proteger, então, também abrindo as suas sombrinhas. Esses momentos, então, que antecedem a catequese de hoje. Chega também a guarda suíça, os guardas se posicionam junto ao Santo Padre. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Agora a leitura nas diversas línguas, a começar pelo italiano. Impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Parola di Dio. Segue agora a leitura de Marcos em francês. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci: ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue: ne crains pas, crois seulement. Parole du Senhor. Acordando leitura hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 33 a 36. E agora em inglês. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him and told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. While he was still speaking,
some people came from the leader's house to say, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they said, Jesus said to the leader of the synagogue, "Do not fear, only believe." The word of the Lord. Depois do inglês, segue a leitura em alemão. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Wort des lebendigen Gottes. Depois do inglês, segue agora a leitura em espanhol. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Palabra del Señor. Segue agora a leitura em chinês. 攻读圣马尔谷福音，那妇人明知在自己身上所成的事，就战战兢兢地前来，跪伏在耶稣前，把实情完全告诉了他。耶稣便向他说：“女儿，你的信德救了你，平安去吧，你的疾病必得痊愈。”他还说话的时候，有人从会堂长家里来说：“你的女儿死了，你还来烦劳师傅做什么？”耶稣听见所说的话，就给会堂长说：“不要怕，只管信。”以上是基督的福音。E agora sim a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Marcos. A mulher, cheia de medo e a tremer, sabendo o que lhe tinha acontecido, foi prostrar-se diante dele e disse toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé salvou-te. Vai em paz e ser curada do teu mal. Ainda ele estava a falar quando da casa do chefe da sinagoga vieram dizer, a tua filha morreu. De que serve agora incomodares o mestre? Mas Jesus, que surpreendera as palavras proferidas, disse ao chefe da sinagoga, não tenhas receio, crê somente. Palavra da salvação. Segue agora a leitura do Evangelho de Marcos em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. فخافت المرأة وارتجفت لعلمها بما حدث لها، فجاءت وارتمت على قدمي يسوع واعترفت بالحقيقة كلها، فقال لها: يا ابنتي إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام وتعافي من علتك. وبينما هو يتكلم وصل أناس من عند رئيس المجمع يقولون: ابنتك ماتت فلم تزعج المعلم؟ فلم يبالي يسوع بهذا الكلام، بل قال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre, então, a leitura em polonês. Ewangelii według świętego Marka. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca
gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed Jezusem i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, oto przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. Oto słowo Pańskie. E após as leituras, agora sim, então, a catequese do Santo Padre, recordando o tema de hoje, a mulher hemorroísa e a filha de Jairo. Não temas, crê somente. Cari fratelli e sorelle, anche oggi meditiamo Queridos irmãos e irmãs, ainda hoje meditamos nas curas de Jesus como sinal de esperança. Nele existe uma força que também nós podemos experimentar quando entramos em relação com a sua pessoa. Uma doença muito difundida em nosso tempo é o cansaço de viver. A realidade nos parece demasiado complexa, pesada, difícil de encarar. E assim, desligamos, adormecemos, na ilusão de que quando acordamos as coisas serão diferentes. Mas a realidade deve ser enfrentada e juntamente com Jesus podemos fazê-lo bem. Por vezes nos sentimos bloqueados pelo julgamento daqueles que acreditam poder retular os outros. Me parece que essas situações podem ser refletidas numa passagem do Evangelho de Marcos, em que se entrelaçam duas histórias. A de uma menina de 12 anos, que está na cama, doente e prestes a morrer, e a de uma mulher que, há exatamente 12 anos, sofre de hemorragias e procura Jesus para ser curada. Entre essas duas figuras femininas, o evangelista citou a personagem do pai da menina. Ele não fica em casa a queixar-se da doença da filha, mas sai e pede ajuda. Embora seja o chefe da sinagoga, não faz exigências por causa da sua posição social. Quando precisa esperar, não perde a paciência e espera. E quando ele vem dizer que a sua filha está morta e que é inútil perturbar o mestre, ele continua a ter fé e esperança. A conversa desse pai com Jesus é interrompida pela mulher com hemorragia que consegue aproximar-se de Jesus e tocar-lhe nas vestes. Essa mulher, com grande coragem, tomou a decisão que mudaria a sua vida. Todos lhe diziam para manter a distância, para não ser vista. Condenaram-na a permanecer escondida e isolada. Por vezes, também nós podemos ser vítimas do julgamento dos outros que tentam vestir-nos com vestes que não são as nossas. E depois nos sentimos mal e não conseguimos sair dessa situação. Aquela mulher toma o caminho da salvação quando brota nela a fé de que Jesus a pode curar. Então, encontra forças para sair e procurá-lo. Ela quer estender a mão e tocar pelo menos nas suas vestes. Havia uma grande multidão à volta de Jesus e muitas pessoas lhe tocavam e mesmo assim nada lhes acontece. Em vez disso, quando essa mulher toca Jesus, é curada. Onde está a diferença? Comentando esse ponto do texto, diz Santo Agostinho, em nome de Jesus: a multidão aperta-me
mas a fé toca-me. E così, ogni volta che facciamo un atto di É fede assim. indirizzato a Gesù, Cada vez que fazemos um ato de fé dirigido a Jesus, se estabelece um contato com Ele. immediatamente esce da lui la sua grazia. E a sua graça emana imediatamente dele. Noi non ce ne accorgiamo, ma in modo Por vezes, não nos apercebemos, mas de forma secreta e real, a graça nos alcança e, de dentro para fora, transforma lentamente a nossa vida. oggi tante persone si accostano a Gesù Talvez ainda hoje muitas pessoas se aproximem de Jesus de forma superficial, sem nella sua potenza. realmente acreditarem no seu poder. Calpestiamo la superficie delle nostre chiese. Pisamos a superfície das nossas igrejas, mas talvez o coração esteja noutro lugar. Silenziosa e anonima vince le sue paure, Essa mulher silenciosa e anônima vence os seus medos, tocando o coração de Jesus com as mãos consideradas impuras por causa de sua doença. subito si sente guarita. Então sente imediatamente curada. Figlia, la tua fede ti ha salvato. Jesus diz a ela: filha, tua fé te salvou, vá em paz. Nel frattempo portano a quel padre la notizia che sua figlia Entretanto, è morta. trazem a notícia ao pai de que a sua filha está morta. Jesus lhe diz: Soltanto não tenhas abbi medo, fede. acredita Poi va a apenas. casa sua e vedendo che tutti piangono e gridano, Depois vai para a sua casa e, vendo que todos choram e gritam, diz: a criança não morreu, está dormindo. nella camera dove giaceva la bambina, De seguida entra no quarto onde a criança estava deitada, pega-lhe pela mão e lhe diz: fanciulla, alzati, Talita cum, menina, eu te digo, levanta-te. mette a camminare. A menina levanta-se e começa a andar. Gesù ci mostra che lui non solo guarisce Esse gesto de Jesus mostra-nos que ele não anche dalla só cura de todas as doenças, mas também desperta da morte. eterna. La morte Para Deus, que é a vida eterna, a morte do corpo é como um sono. A morte verdadeira dobbiamo avere paura. é a da alma, é dela que devemos ter medo. Particolare. Gesù, dopo aver risuscitato la bambina, Um último pormenor. ai genitori Jesus, depois de ressuscitar a menina, pede aos pais que lhe deem de comer. segno molto concreto della Eis outro sinal muito concreto da proximidade de Jesus à nossa humanidade. possiamo intenderlo anche in senso più Mas também podemos compreendê-lo num sentido mais profundo e nos perguntar: ragazzi sono in crisi. quando os nossos filhos estão em crise e precisam de alimento Sappiamo dargli espiritual, sabemos como dar a eles? se noi stessi non ci nutriamo del Vangelo. E como o podemos fazer se nós próprios não nos alimentarmos com o Evangelho? Vita ci sono momenti di delusione e di Queridos irmãos e irmãs, na vida há momentos de desilusão, de desânimo e há também a experiência da morte. Aprendamos com aquela mulher, com aquele pai. Andiamo da Gesù. Vamos a Jesus. Lui può guarire. Ele pode nos curar. Farci Ele pode nos fazer renascer. Gesù è la nostra speranza. Jesus é a nossa esperança. Essa catequese do Santo Padre Papa Leão XIV, na audiência geral desta quarta-feira, 25 de junho. Les fidèles de langue française sont Agora heureux de passamos leur sentiment respectueux et leur filiale ao resumo de sua catequese nas diversas línguas, à toutes les intentions de votre a começar Ligue universelle. pelo francês. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, notre méditation d'aujourd'hui porte sur les guérisons opérées par Jésus comme signe d'espérance. Le mal de vivre est une maladie très répandue de notre temps. Mais nous devons faire face à la réalité avec le Christ. Les histoires de la jeune fille de 12 ans et de la femme hémorroïs
sont un écho aux situations complexes de la vie. Le père de la jeune fille malade ne se laisse pas abattre, mais il sort et demande de l'aide. Avec beaucoup de courage, la femme hémorroïde prend une décision qui change sa vie. Elle emprunte le chemin du salut lorsque germe en elle la foi que Jésus peut la guérir. Chaque fois que nous faisons un acte de foi envers Jésus, nous établissons un contact avec lui et immédiatement, il donne sa grâce. Jésus nous montre avec la jeune fille qu'il ne guérit pas seulement de toutes les maladies, mais qu'il ressuscite aussi d'entre les morts. Pour Dieu, qui est vie éternelle, la mort du corps est comme un sommeil. La vraie mort est celle de l'âme. Il y a dans la vie non seulement des moments de déception et de découragement, mais aussi l'expérience de la mort. Jésus, notre espérance, nous guérit et nous fait renaître. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli provenienti dal Canada, dalla Costa d'Avorio, da Belgio e dalla Francia. Fratelli e sorelle, per intercessione dei santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, possiamo noi, in mezzo alle fatiche e alle difficoltà umane, andare verso Gesù, nostra speranza e nostra vita. Dio vi benedica. Agora a tradução de sua saudação para a língua francesa. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular aqueles provenientes do Canadá, da Costa do Marfim, da Bélgica e da França. Irmãos e irmãs, pela intercessão dos santos Pedro e Paulo, colunas da Igreja, possamos nós, em meio às fadigas e dificuldades humanas, caminhar em direção a Jesus, nossa esperança e nossa vida. Que Deus vos abençoe. O resumo agora da catequese em inglês. Teremos a pequena introdução e depois será o próprio Papa Leão XIV, então, a fazer o resumo da catequese em inglês, naturalmente seguido pela saudação dos peregrinos de língua inglesa provenientes de tantos países. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis, Caros irmãos e irmãs, em nossa contínua catequese sobre o tema do jubileu, Cristo, nossa esperança, consideramos agora 2 milagres que revelam o poder de cura que nasce da fé em Jesus. No primeiro, vemos uma mulher sofrendo de uma doença que levou a ser rejeitada pela sociedade como impura. Confiando que Jesus tem o poder de curá-la, ela estende a mão para tocá-lo e, por causa de sua fé, é curada. Sempre que nos aproximamos do Senhor com fé, Ele, por sua vez, nos toca e sua graça começa misteriosamente a mudar o curso de nossas vidas. No segundo milagre, Jesus responde ao apelo cheio de fé de um pai aflito e ressuscita uma jovem. Esses 2 relatos evangélicos nos ensinam a não ter medo de recorrer a Jesus em oração e a nos confiar ao poder curador do seu amor, que pode transformar situações aparentemente sem esperança e até mesmo trazer
vida à morte. Tenho o prazer de dar as boas-vindas aos peregrinos e visitantes de língua inglesa que participam da audiência de hoje, especialmente aqueles vindos de Malta, Eswatini, Gana, Quênia, África do Sul, Austrália, China, Índia, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul e Estados Unidos da América. Dirijo uma especial saudação aos membros do movimento católico, Citizens United King. À medida que o mês de junho se aproxima do fim, pedimos ao Sagrado Coração de Jesus que aumente a nossa fé enquanto nos voltamos para Ele com confiança. Que Deus vos abençoe a todos. Segue agora o resumo da catequese em alemão, dentro da sequência das línguas tradicionais das audiências gerais das quartas-feiras. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Markus-Evangelium berichtet in der soeben gehörten Perikope von der Heilung einer langjährig kranken Frau und von der Auferweckung der jungen Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Voller Hoffnung und Vertrauen versucht die Frau zumindest das Gewand Jesu zu berühren. In dem Gedränge kamen viele Menschen mit Jesus in Berührung. Der Glaube dieser Frau aber ist es, der eine tiefere, eine gnadenvolle Begegnung ermöglicht. Auch Jairus wird von Jesus zum Glauben ermutigt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Sodann erlebt er, dass Jesus nicht nur von Krankheiten heilen, sondern sogar vom Tode auferwecken kann. Wenden wir uns in unseren Nöten mit demselben Vertrauen an den Herrn, der auch uns heilen und zum Leben führen will. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã presentes na audiência de hoje. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questi giorni i vescovi, i sacerdoti e i seminaristi celebrano il loro giubileo. Sosteniamoli nella loro vocazione e preghiamo per loro, perché possano essere pastori secondo il Sacro Cuore di Gesù. Tradução de suas palavras. Caros irmãos e irmãs de língua alemã, nesses dias os bispos, sacerdotes e seminaristas celebram o seu jubileu. Apoiemos na sua vocação e rezemos por eles para que sejam pastores segundo o Sagrado Coração de Jesus. Agora teremos o resumo da catequese em espanhol. Novamente será o próprio Santo Padre a fazê-lo, com essa pequena introdução comum a todas as línguas, feito pela nossa colega Griselda, ela que é argentina. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Pelo próprio Santo Padre, o Papa Leão XIV, também saudação então aos diversos grupos
de língua espanhola, presentes também em grande número na audiência geral de hoje. Agora o resumo da catequese em chinês. Recordamos que na saudação aos peregrinos de língua alemã, o Santo Padre recordou então o jubileu dos seminaristas, bispos e sacerdotes, que é celebrado desde segunda-feira 23 de junho até próxima sexta-feira, dia 27, ontem, o encontro com os seminaristas do Santo Padre na Basílica de São Pedro, um encontro muito familiar, muito caloroso, uma bela catequese, uma bela reflexão do Papa Leão XIV aos seus filhos espirituais. Hoje, por sua vez, tem uma longa programação, intensa programação, dedicada especialmente aos bispos, vindos de cerca de 50 países, incluindo, naturalmente, Itália, mas também Espanha, Polônia, Portugal, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos e Filipinas. Os sacerdotes encontrarão o Santo Padre na Basílica de São Pedro, às 12h30. Será então a oportunidade de Leão XIV se dirigir aos sacerdotes, também com uma catequese, com uma reflexão, seguida então pela profissão de fé junto ao túmulo de São Pedro, a mesma profissão de fé que também ontem os seminaristas puderam fazer junto com o Santo Padre. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, assicuro la mia preghiera per tutte le vostre intenzioni di bene. A tutti la mia benedizione. Agora a tradução da saudação do Santo Padre em chinês. Dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa, caros irmãos e irmãs, asseguro-lhes minhas orações por todas as suas boas intenções. A minha bênção a todos. Agora, então, o resumo da catequese em português com Maria Ângela Jaguraba. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Ao meditarmos sobre as curas de Jesus como sinais de esperança, concentremo-nos hoje nas histórias da filha de Jairo e da hemorroíça. Esta, enquanto Jesus se dirigia para a casa de Jairo, aproximou-se dele e tocou-o, não de um modo superficial, mas movida pela fé, acreditando firmemente que ele a podia curar. E graças à fé, ela viu-se livre da doença. Entretanto, da casa de Jairo trouxeram-lhe a notícia de que a sua filha tinha morrido. Porém, Jesus tranquiliza aquele pai e encoraja-o a manter a fé. Não tenhas receio, crê somente. Também hoje é a fé que nos permite ir ao encontro de Jesus e tocá-lo ou ser tocados por ele, o Senhor que nos salva do mal e nos dá esperança. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Saluto in modo speciale i sacerdoti provenienti da Braga e Viana do Castelo,
in Portogallo, e da Teresina Castagnal, Nazaré e Santo Amaro in Brasile. All'avvicinarsi della fine del mese di giugno, rivolgiamo più intensamente lo sguardo al cuore di Gesù. A partire da Lui ridoniamo a questo nostro mondo un cuore che sa amare, perdonare e prendersi cura degli altri. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, bem-vindos. Saúdo especialmente os sacerdotes vindos de Braga e Viana do Castelo, em Portugal, e de Teresina, Castanhal, Nazaré e Santo Amaro, no Brasil. Ao aproximarmos-nos do final do mês de junho, voltemos mais intensamente nosso olhar para o coração de Jesus. A partir dele, demos de novo a este nosso mundo um coração que sabe amar, perdoar e cuidar dos outros. Deus vos abençoe. Essa então a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Agora passamos ao resumo da catequese em árabe. Recordamos então nesse momento o trágico atentado no domingo na igreja de Mar Elias, em Damasco, com o triste saldo de 25 mortos, 63 feridos. A Síria que, depois de tantos anos de guerra, que destruiu várias cidades, tentando então se recompor com a reconstrução nacional, recomposição do tecido social sírio. Então esse atentado em uma igreja greco-ortodoxa. Ontem então um telegrama do Papa Leão XIV, que expressou então profunda tristeza ao tomar conhecimento do atentado no domingo. O telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, o pontífice expressou então sincera solidariedade aos atingidos por essa tragédia. E ao encomendar as almas dos falecidos, amorosa misericórdia, nosso Pai Celestial, o Papa também reza por todos aqueles que choram a sua perda, pela cura dos feridos, invocando então os dons da consolação, da cura e da paz do Todo-Poderoso sobre a nação. Sempre recordamos também que, sob o pontificado do Papa Francisco, tantos momentos de oração foram feitos pela paz na Síria. E agora então o terror volta a atingir principalmente a comunidade cristã. Saluto i fedeli di lingua araba. Cari ragazzi, giovani e studenti, con l'inizio delle vacanze estive vi invito a continuare la preghiera e a imitare le qualità del giovane Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Tradução de suas palavras. Saúde os fiéis de língua árabe. Queridas crianças, jovens e estudantes, com início nas férias de verão, os convido a continuar a rezar e a imitar as qualidades do jovem Jesus, que cresceu em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal.
Depois da língua árabe, o resumo, então, da catequese em polonês. Recordamos que nesse dia 25 de junho, então, tem início também do Jubileu dos Sacerdotes, com catequeses proferidas pelos bispos em 12 igrejas no centro de Roma, segundo os diferentes grupos linguísticos. Amanhã, quinta-feira, os participantes do Jubileu tomarão parte na celebração eucarística presidida pelo prefeito do Dicastério para o Clero, Cardeal Lázaro Yu, na Basílica de São Pedro. Em seguida, os sacerdotes terão a oportunidade então de vivenciar a peregrinação jubilar às portas santas das basílicas papais das 11 às 18 horas. E o encontro marcado para todos é às 19 horas de amanhã, novamente dentro da Basílica de São Pedro, para a vigília de oração com os testemunhos de um seminarista, um bispo e um sacerdote, que será presidida pelo próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, arcebispo Rino Fisichella. O evento, então, jubilar se concluirá na sexta-feira, 27 de junho, com a celebração eucarística na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, presidida então pelo Santo Padre na Basílica de São Pedro. E durante a missa, o Papa Leão XIV ordenará 31 novos sacerdotes provenientes de diferentes partes do mundo, incluindo Itália, Índia, Sri Lanka, Romênia, África Central, também Brasil e Angola. Vi invito a lasciarvi accompagnare ogni giorno dalla lettura del Vangelo, sia per voi nutrimento spirituale, capace di rafforzarvi nel portare la fede e la speranza nei vostri ambienti. La prossima solennità dei Santi Pietro e Paolo sia per voi un'occasione per rinnovare il legame personale con la comunità della Chiesa e la premurosa preghiera per i suoi pastori. Vi benedica di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Agora a tradução das palavras do Santo Padre para o polonês. Saúdo cordialmente os poloneses, convido-vos a deixar-vos acompanhar todos os dias pela leitura do Evangelho, que seja para vós alimento espiritual capaz de vos fortalecer, nos levar fé e a esperança aos vossos ambientes. Que haja a próxima solenidade dos Santos Pedro e Paulo seja para vós uma ocasião para renovar o vínculo pessoal com a comunidade da Igreja e a atenciosa oração pelos seus pastores. Os abençoo de coração. Agora a saudação aos peregrinos de língua italiana. I fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà. E é precedida sempre por esse aviso comum às diversas línguas. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domenica scorsa è stato No último domingo, un vile attentato terroristico houve atentado terrorista contra a comunidade greco-ortodoxa na igreja de Maria Elias em Damasco. Confiemos as vítimas, a misericórdia de Deus, e elevemos nossas orações pelos feridos e seus familiares. Aos cristãos do Oriente Médio, digo, estou próximo de vocês. Toda a igreja está próxima de vocês. Esse trágico acontecimento revela a trágica fragilidade que ainda existe na Síria após anos de conflito e instabilidade. E, portanto, é fundamental que a comunidade internacional não desvie o olhar deste país, mas continue a oferecer a ele o apoio por meio de gestos de solidariedade e com um renovado esforço pela paz e pela reconciliação.
Continuemos a acompanhar com atenção e esperança o desdobramento, então, da situação no Irã, Israel e Palestina. As palavras do profeta Isaías ressoam mais do que nunca urgente. Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação. Não aprenderão mais a arte da guerra. Que seja ouvida essa voz. Seja ouvida essa voz que vem do Altíssimo. Sejam curadas, superadas as lacerações vindas das sangrentas ações dos últimos dias. Seja rejeitada toda a lógica de prepotência e de vingança e se escolha com determinação o caminho do diálogo, da diplomacia e da paz. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Duas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. In particolare saluto i fedeli della diocesi di Alba. Em particular, saúdo os fiéis da diocese de Alba, acompanhados por seu bispo, Dom Marco Brunetti. E os exorto a aurir da Eucaristia a força para serem testemunhas do Evangelho da caridade. Saúdo também as irmãs missionárias da Encarnação, as servas da Bem-aventurada Virgem Imaculada e as irmãs do Menino Jesus, que celebram seus respectivos capítulos gerais, encorajando-as a serem sinais eloquentes do amor de Deus e missionárias da sua paz. Acolho com alegria os fiéis de Mola di Bari, Noépoli e Groteria, exortando-os a perseverar nos seus bons propósitos de fidelidade ao Evangelho e à Igreja. Saúdo também a Escola Militar Alpina de Aosta e a Brigada de Paraquedistas Folgore. Caros militares, invoco sobre vós e vossas famílias abundantes dons celestiais para um testemunho cristão cada vez mais sólido. Por fim, meu pensamento vai para os jovens, os doentes e os recém-casados. Entramos no verão, para muitos um período de férias e descanso. Para vós, queridos jovens, que seja uma oportunidade para experiências sociais e religiosas proveitosas. Para vós, queridos recém-casados, período para consolidar sua união e aprofundar sua missão na Igreja e na sociedade. Faço votos, além disso, que a vós, queridos doentes, não falte, durante esses meses de verão, a proximidade de seus entes queridos. A todos a minha bênção. Agora com o canto do Pai Nosso. Em latim segue então a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E com a benção do Papa Leão XIV, agora saudado pelos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, vamos nos encaminhando então para o final dessa celebração. Santo Padre, daqui a pouco, em seus apelos, manifestou mais uma vez a solidariedade pelas vítimas dos atentados na Síria, também o apelo à comunidade internacional para não desviar o olhar então do país e ajudar então nesse trabalho de reconstrução. Sobre a situação no Oriente Médio, em particular a guerra de Irã e Israel e a situação também em Gaza, o apelo então para ouvir a voz do Altíssimo e superar então esses conflitos sangrentos dos últimos tempos. E da catequese, concluímos então com esse pensamento para Deus, que a vida eterna, a morte do corpo, é como um sono. A morte verdadeira é a da alma, é dela que devemos ter medo. E aprendamos com aquela mulher, com aquele pai. Vamos a Jesus. Ele pode nos curar, pode nos fazer renascer. Jesus é a nossa esperança. E assim chegamos então ao final da nossa transmissão da audiência geral desta quarta-feira, 25 de junho de 2025, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam e as emissoras que nos retransmitiram. A todos uma boa quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.